Começando, né, nosso episódio do podcast Universo do Seguro, você vai se inscrevendo aqui no canal, aperte aqui no botãozinho inscreva-se, ative as notificações do sininho para receber os nossos conteúdos diretamente aí no seu celular, no computador, enfim, todos os dispositivos. Hoje recebemos então o IG, né, Ismael Garcia, nosso amigo aqui do Universo do Seguro, grande apoiador do nosso projeto aí, e falando de um tema muito importante, né, e bem-vindo aqui ao nosso podcast Universo do Seguro, ao nosso programa de hoje. Obrigado, William. Obrigado mesmo pelo convite. É sempre bom conversar sobre coisa que a gente gosta de falar. E a minha vida toda foi com o tema da ciência atuarial, a minha formação, é o meu prazer, vamos dizer assim. E hoje, mais uma vez, agora de um modo diferente, é o meu ganha-pão. Então, além de fazer o que a gente gosta, a gente tira o nosso sustento através disso. Isso dá um prazer muito grande para quem tem essa vocação e essa vontade de continuar no mercado de seguros, explorando tudo que ele tem aí para nos oferecer, né? Com os requisitos, enfim, com toda a preparação que a gente precisa ter. E estamos aí à disposição. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Maravilha, né? E a gente sabe, o mercado de seguros é um mercado aí que movimenta bilhões, né? Ano após ano. Mas mesmo assim, né? A gente vê mesmo grandes empresas, às vezes, com dificuldades de resultado realmente, mesmo quando ela tem uma grande carteira, né? E isso demonstra aí como é fundamental ter o atuário ali, né? Ele que ajuda a estruturar tudo isso. Sem dúvida. O atuário tem um papel fundamental desde o processo de precificação, concepção de produtos, né? Que tipo de coberturas, como elas vão ser organizadas até chegar lá no final do dia ou no final do ano, com a publicação dos balanços, com todos os pareceres atuariais que precisam ser emitidos, com todo o processo de reservas que precisam ser constituídas, que é um dos lugares, vamos dizer assim, em que o atuário tem uma atuação bastante relevante dentro das empresas. E conta pra gente, né, e antes da gente entrar nas questões mais pormenores do mercado, né, temos vários assuntos aí nos bastidores, falamos um pouquinho, né, da nova lei do contrato de seguros, e é uma, né, de várias atualizações que estamos tendo, regulatórias, né. Mas conta um pouquinho de você falou que tem uma trajetória bem ligada ao setor de seguros desde sempre, né. A história começou, né, um bocado de anos atrás, eu fui fazer a faculdade de Ciências Atuariais, do nada, sem querer, me encantei por isso, tive bons professores, o Sérgio Rangel e o professor Lumertz foram referências para mim na faculdade, e logo comecei a trabalhar dentro do setor de seguros, numa seguradora que já não existe mais, ainda lá em Porto Alegre, né? Fiz a faculdade na Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, e comecei a minha carreira dentro de uma seguradora, dentro das áreas técnicas, dentro do DTEC, que é um departamento técnico atuarial que existia naquele tempo nas seguradoras. Acabei tendo uma experiência diferente dentro de um banco. Eu era uma pessoa muito, muito fechada, muito tímida, e falei, cara, eu preciso me desenvolver, eu preciso buscar alguma alternativa, e dentro daquilo que eu tinha de possibilidades, da visão que eu tinha naquela época, eu fui trabalhar no Sicredi, uma empresa bacana, muito organizada, dentro de uma área comercial, cuidando de produtos de seguros. Fiquei um tempo ali até que eu percebi que, olha, tá muito bom, tá muito legal, estou aprendendo coisas diferentes, mas quero exercer a minha profissão. Acho que é o sonho de todo recém-formado ou de todo graduando, seja a profissão que for. E à época, isso era anos 2000, havia um movimento, ou houve um movimento de concentração das seguradoras que tinham matrizes ou sede fora de São Paulo e Rio, né, desse eixo, que foram adquiridas ou se fundiram, enfim, e o número de matrizes de seguradoras que a gente tinha lá em Porto Alegre, onde eu sou gaúcho, nascido numa cidade chamada Estrela, bem pertinho ali de Porto Alegre, mas esse mercado acabou sendo, como eu vou dizer, diminuído. Eu falei, poxa, eu preciso dar uma olhada em São Paulo. E aí vim para São Paulo, fiz algumas entrevistas, enfim. Acabei me mudando para cá e conseguindo construir uma carreira dentro de uma seguradora que também estava começando, né? Então esse foi o grande movimento que eu fiz na minha carreira, e a partir dali fiquei em diversas posições dentro dessa seguradora, acompanhei o crescimento, pude colaborar em alguns departamentos, e isso me deu uma, como é que eu vou dizer, uma formação um pouco mais, entre aspas, abrangente, se é que essa definição existe, e isso me permitiu, então, construir
uma jornada bacana, crescer um pouco dentro das empresas, ampliar conhecimento. E aí agora, no final do ano de 2024, início de 2025, eu tomei uma decisão de, poxa vida, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Quem sabe eu posso ajudar empresas e conduzir um negócio que seja meu, com as minhas ideias, com o meu perfil, com a minha forma de atuação, com os meus valores. E aí montei, em março do ano passado, vai fazer um ano, montei a minha firma e comecei a prestar serviços aí pro mercado. É claro que isso começa devagar, os desafios eles são grandes no início, eles ficam um pouco maiores a partir de quando você começa a tornar essas ideias ou tirar essas ideias do papel e colocá-las na prática, mas é muito prazeroso, né? A gente conversava agora há pouco aqui sobre como é que é o dia a dia hoje meu contra o dia a dia de anos atrás, né? O dia começa cedo, ele termina tarde, mas o prazer e a condução das coisas é uma coisa totalmente diferente e eu diria que gratificante, né? A gente fica cansado, tem dias que a gente fica exausto, mas é bastante prazeroso, porque a gente tem contato com muitas pessoas, com muitas realidades diferentes, com muitas empresas, com estratégias e com atuações diferentes, e consegue levar, de alguma maneira, as nossas soluções, a nossa visão, o nosso trabalho e trazer valor para essas empresas. Então, eu diria que a palavra é gratificante, é gratidão, talvez, que eu pudesse usar para esse momento. Olha aí, né? Aí, soluções atuariais, mais de um ano no mercado. Isso. E atendendo a algum tipo de empresa especificamente, imagino, né? E tem algum tipo de problema também? Por exemplo, as seguradoras procuram você, né, Ismael? Para resolver algumas questões. Tem questões padrão, assim, demandas mais específicas? Olha, o nosso mercado cresceu muito nos últimos anos, vem passando de novo por uma outra transformação agora, com o surgimento de novas operações, inclusive talvez incentivados aí pela política da própria SUSEP, né, de ter mais atores, mais players dentro do mercado. E o que basicamente a gente tem visto preciso organizar a minha operação. Então, eu tenho uma vontade, eu tenho um plano, mas eu não sei como conduzir isso. Então, a gente tem se envolvido em alguns projetos, tanto de precificação, alguns projetos de um olhar um pouco mais horizontal e transversal, talvez, entre processos, seguradoras que são novas, pequenas ainda, obviamente, e algumas que já estão estabelecidas e começam, a partir do momento 2, vamos dizer assim, enfrentar problemas que, como eu vou dizer, não estavam previstos ou não era hora de serem enfrentados naquele momento zero, lá no momento de constituição. Então, a gente tem feito alguns projetos, conduzido alguns projetos, isso tem sido bacana. Também projetos em reservas, né, em revisão de reservas. A gente está se organizando para montar um BPO atuarial, né? Tem muitas empresas que precisam desse serviço. Nós temos uma visão, eu e o Edson, que é o meu sócio, o Edson Aguiar, a gente tem uma visão bastante abrangente do que é uma operação de uma seguradora, do que é um mercado regulado, dos tipos de governança, ou melhor, da governança que precisa ter dentro das empresas e o tipo de ações e processos que precisam ser bem conduzidos. Então, assim, a gente tem uma atuação bastante grande, bastante relevante para o mercado e, graças a Deus, temos ido bem. A receptividade tem sido boa. E bacana isso que você está comentando, né? Porque a gente vê realmente que com a chegada do sandbox regulatório, por exemplo, né, por parte da SUSEP, cada vez mais a gente vê projetos inovadores, pioneiros, né? Por exemplo, existe uma companhia que faz seguros para quem tem diabetes, que era um risco até então não abrangido pelo mercado, né? Exato. Um risco excluído realmente. A gente vê que tem formas de fazer diferente, né? E aí as ciências atuariais também mostrando que vem para suprir realmente esses momentos, né, de construção de novas empresas, processos inovadores. Sem realmente. Dúvida. O atuário tem uma formação sempre abrangente, né? Então, você tem muito de conteúdo de estatística, de economia, inclusive de direito, e ele consegue reunir tudo isso, né, na sua jornada de conhecimento e trazer para as seguradoras um melhor ou um bom dimensionamento de quais são os riscos, onde se pode, vamos dizer assim, pisar com segurança, qual é o preço que deve ser cobrado, quais são os tipos de, como eu vou dizer assim, de barreiras que devem ser construídas para a proteção do resultado, para a sustentabilidade da operação.
Obviamente, se deixar só um atuário cuidar do processo de construção do produto, do preço, ninguém vai vender porque o preço pode ser caro. Se deixar só, eventualmente, alguém do comercial ou do time de marketing construir isso, talvez venda bastante, não com resultado. Eu diria que a grande sacada é você ter o equilíbrio. Você ter alguém com compreensão do mundo dos negócios, compreensão da distribuição, compreensão de como se faz a gestão dos eventos, a gestão dos sinistros, quando aquilo que está previsto no contrato se materializa, e construir um preço que seja equilibrado e que seja sustentável, que seja rentável para a seguradora. Então, o atuário tem essa condição pela própria formação. O diferencial que a gente tem dentro da nossa empresa são anos fazendo isso, anos acompanhando as transformações que o mercado tem visto, e essa transformação, por exemplo, que você comentou agora do Sandbox, ela é mais uma, né? Muita tecnologia embarcada, altos investimentos, volume de dados crescente, abundante em alguns casos, e a grande sacada, o grande ponto é você ver como você consegue aproveitar isso, né? Porque dentro de uma infinidade, vamos dizer assim, ou de um turbilhão de dados, você precisa selecionar aqueles que são melhores, aqueles que explicam mais comportamento do segurado, comportamento do consumidor, comportamento inclusive em relação ao sinistro. Estabelecer alguns KPIs para acompanhamento. Exatamente. A jornada de um produto novo, ou a jornada de uma operação, ela tem N fases. Todas elas precisam estar bem integradas, né? Só dados, só estatística, só atuária, só precificação não vai resolver. Você precisa atacar todos no momento certo, ter tudo isso bem organizado, né? Eu brinco sempre com o pessoal que me procura para fazer um projeto, por exemplo, de precificação, né? Eu falo que a gente não é o melhor atuário ou tarifeiro, como se dizia anos atrás, que existe no mercado. Esse cara eu conheço, ele chama mercado. Então, não tem pessoa melhor, não tem técnica melhor. O mercado é que dita o ritmo e para onde está indo o preço, onde não está. O segundo melhor atuário, ou a turma que vem atrás, é aquele que consegue enxergar esses movimentos, organizar tudo isso, ter uma sinergia grande com o time de sinistros, porque se você começa a vender, está tudo certo, está dando resultado, mas você não recebe informações da área comercial, você não recebe informações da área de sinistro, e você não faz o manejo, não faz o acompanhamento, não toma providências quando você precisa tomar, o resultado disso em 6 meses, talvez, 1 ano no máximo, a carteira começar a apresentar prejuízo, você ter pressão sobre o outro atuário que está com aquele papel de reservas, porque as reservas estão crescendo, ninguém entende por quê. Então, o nosso papel dentro desse mundo, o papel do atuário, é justamente organizar isso, trazer essas respostas, traduzir essas coisas que acontecem para o board da seguradora, para o acionista ou para a diretoria que está tomando conta ali da operação, né, com a responsabilidade dessa operação. E agora falando assim no momento zero, né? Começando um projeto novo numa seguradora, né? Ou num sandbox, as APVs também que estão se adaptando, né? Sim, se tem ajustando. a regulamentação da lei complementar 213 acontecendo, né? Ou para acontecer agora. Precisa, né? Tem uma fase de grandes adaptações, digamos Sim, assim, sem né? dúvida. E nesse sentido tem algumas coisas que chamam mais atenção, né? Na hora de começar um novo projeto. Quais são elas? Olha, primeiro é a indisponibilidade ou a falta de dados e muitas vezes também a falta de estratégia ou uma definição de estratégia. Porque você fazer um projeto de preço, ele pode ser tecnicamente lindo, maravilhoso, usar e consumir as melhores informações do mercado. Mas se ele não for concebido junto com a estratégia da empresa, qual é o público, qual é o nicho, qual é o tipo de cliente que vai usar, ele vai ser, de novo, matematicamente, atuarialmente maravilhoso, lindo, mas ele não vai entregar o valor, ele não vai trazer para a empresa o valor. Então, essa conversa entre o projeto de precificação e a estratégia que a empresa está pensando para colocar em prática, ele precisa acontecer. Então, acho que esse é o ponto mais básico. Momento 2, eu diria, William, cara, como eu vou organizar a minha operação, porque ela vai começar a acontecer, eu vou começar a vender, que tipo de indicador, que tipo de KPI, vamos falar assim, eu preciso ter.
Eu vou começar a acompanhar no nível do detalhe? Certamente não é necessário, você nem vai ter tantas informações. Mas você já começa a ter um conjunto mínimo. Pô, eu já vou acompanhar a frequência dos eventos, eu vou acompanhar custo médio, eu vou tentar, eventualmente, num seguro de residência, por exemplo, está dando mais sinistro no apartamento do que em casa, o que está acontecendo? E talvez até já receber do próprio atuário justamente essas referências. Olha, quando isto acontecer, quando começar a ter esse e aquele desvio, você começa a agir, você começa a descer num detalhe um pouco maior, você começa a ter um pouco mais de profundidade. Então, assim, nada nasce completo, nada nasce perfeito. A gente, obviamente, idealiza tudo na nossa cabeça, mas a execução disso no mundo real, ela não acontece dessa forma. Mas eu diria que acho que são esses os dois grandes passos que a gente deveria, ou que uma operação nova, uma estruturação de uma coisa nova deveria ter. E imagino que tem erros também, né? Erros bem recorrentes, coisas mais comuns que acontecem. É bom a gente falar isso até para preparar, né? Porque na hora de chamar ali um atuário para fazer esse trabalho inicial e tudo mais, já é importante considerar, né, esses principais momentos ali de dor realmente na hora de fomentar um novo projeto. Não, sem dúvida. Um dos primeiros erros é você, por exemplo, usar algum tipo de dado que está enviesado ou que ele não tem, ou não sofreu, ou não teve ali uma camada de tratamento. Então, ele pode se considerar do bruto, vamos colocar assim, trazer uma verdade que não é realmente a verdade daquele negócio. Ele não traduz o desempenho. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mas eu diria, William, que isso não é talvez o ponto maior, tá? O ponto maior é, depois de tudo organizado, tudo feito, vamos colocar assim, coloca o carro na rua, você começa a tua operação a acontecer, eu diria que é execução, sabe? Não dá para fazer a coisa de qualquer jeito. A gente tem um órgão regulador bastante atuante, com profissionais muito competentes, profissionais de carreira, toda a questão da diretoria e tudo mais. Agora estão recebendo novos concursados e tudo mais. Então é um mercado regulado, bastante regulado. Então, assim, você precisa ter uma execução das coisas bem feitas, seja do ponto de vista técnico para cuidar do desempenho do teu negócio, seja inclusive do desempenho do teu negócio perante o órgão regulador. Tem coisas que você não pode descuidar. E às vezes as coisas são tão simples e tão básicas que um ou dois ajustes fariam uma diferença e não te trariam uma dor de cabeça daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então, assim, acho que execução, depois de construído o produto, construído tarifa, você conseguiu colocar isso, vamos dizer assim, no ar, você conseguiu iniciar a venda, cuida da execução. Faz o comercial conversar com o teu gestor de produto, o teu atuário, conversar com um profissional de sinistro, vigilância sobre o financeiro, como é que está indo o teu mundo de reservas. Uma coisa indo bem, uma andorinha sozinha, o pessoal fala, né, não faz verão. Uma coisa indo bem, se eu tenho um departamento de sinistros lá, uma gestão de sinistros espetacular, mas o atuário não tem o acompanhamento, não tem ninguém tomando conta dos KPIs, não adianta, não vai resolver tudo sozinho. O comercial ser um bom comercial de venda, um cara que aprende, traz informações relevantes aí dos corretores, por exemplo, ou dos vendedores para dentro da seguradora, antecipa a tendência e tudo mais. Sozinho ele não faz verão. Então, a execução de uma operação de seguros, que muita gente até chama de um grande transatlântico, né? Ela precisa de boa condução, ela precisa de execução. Acho que isso faz muita diferença no nosso mercado. E o atuário é um cara que está transitando ali de novo entre todas as áreas. Ele precisa conversar com o sinistro, ele precisa conversar com o jurídico, o departamento jurídico, por exemplo, que está olhando ali o contencioso, né, as ações judiciais que eventualmente existem na seguradora, para saber onde está havendo algum tipo de litígio um pouco maior para eventualmente corrigir produto, antecipar alguma coisa ou consertar alguma coisa. Ele precisa conversar com o comercial, se não tiver venda, não tem seguro, não tem por que, inclusive, existir atuário, contador, nem o marketing. Precisa ter venda. A primeira coisa é precisa ter venda. A segunda é uma venda com qualidade. E aí entra o papel do atuário para conversar com todo mundo, para antecipar tudo isso. E fundamental também tá ali, né, a visão da companhia, ter o distribuidor próximo, né, o corretor de seguros, e acompanhar, né, pelo que eu vi assim da sua resposta anterior, o acompanhamento é a palavra-chave para ter um sucesso ali de todos os indicadores da companhia, né? Não existe tarifa, por exemplo, ou precificação
que resolva, como eu falei, a vida da companhia. Você precisa ter proximidade, você precisa realmente, desde conceber um produto, que é o produto que o mercado está precisando, ou conceber um produto que o mercado vai precisar, você precisa estar com proximidade com o corretor. Então, não pode ter distância. O atuário que não gosta de conversar com o corretor, e eu sou uma pessoa naturalmente tímida, isso sempre foi, mas sei lá, por algum lampejo de consciência, eu comecei a me desenvolver justamente para isso não atrapalhar até a minha própria jornada profissional. Então, você não conseguir sentar com o corretor, ouvir o que ele traz, as dificuldades que ele tem, seja do ponto de vista de produto, seja do ponto de vista de preço, as condições que você tem, você não vai conseguir ter sucesso. Você não vai conseguir colaborar para que o teu negócio, ou o negócio da tua empresa, ele chegue nos objetivos que foram traçados lá de acordo com o plano estratégico da empresa. Então, assim, precisa ter uma conversa transversal. Corretor, distribuidor, precisa estar na mesa conversando. Ele precisa ter um assento nesse processo como um todo. Até porque quem mais entende ali está do lado do cliente, né? Na hora da distribuição, realmente. Nós, como pessoas, geralmente usamos a nossa régua para medir qualquer coisa, né? Para fazer qualquer tipo de julgamento. Seja ele, sei lá, pessoal, seja ele sobre futebol, enfim, assim, a gente sempre usa as nossas influências, né? As coisas que estão aqui na nossa cabeça. O mesmo vai acontecer com o negócio. Então, se a gente não trouxer quem está realmente lá na ponta, conversando com o consumidor, com o segurado ou o potencial segurado, lá com as pessoas em si, cara, você não vai ter produto, você não vai ter negócio, você não vai ter o que administrar. Ou se você tiver, não vai ter sucesso, né? Acho que essa é a palavra. Se a gente não tiver esse relacionamento próximo com o corretor, não vai ter sucesso. A gente sabe, por exemplo, de companhias que o corretor chega e só pega o crachá na portaria e sobe e conversa nos departamentos. Isso faz uma diferença muito grande. Chega a ter o nome do corretor, né, no crachá. Exatamente. E faz Pode questão... falar, é a Porto, né, a nossa patrocinadora aqui do podcast, Todo Cuidado é Porto. Claro, né, o Ismael não está fazendo propaganda, é o William que está fazendo, né? Muito bem, isso aí, Ismael. Mas é importante isso, ter essa proximidade, faz toda a diferença. Eu queria pegar um gancho num dos temas mais sensíveis aí do mercado, né? Que agora a gente vai entrando aqui o nosso bate-papo na questão da solvência, né? Que realmente é uma preocupação no mercado em geral, né? Felizmente o nosso mercado brasileiro não tem um índice de insolvências mais há muito tempo, né? Acho que mais de uma década não temos seguradoras quebrando. Uma intervenção, vamos dizer assim, pesada da SUSEP numa seguradora. Mas esse é um dos principais pontos de atenção, né? Para quem vai distribuir, para quem vai consumir. Às vezes tem aquela seguradora fazendo uma promoção tão espetacular, assim, né? Dá o seguro um ano grátis. Teve uma falando isso esses dias, isso. Não vou citar qual, né? Mas isso desperta ali digamos assim, um ponto de atenção realmente, ou até de vulnerabilidade da carteira, né? É importante ter esse crescimento saudável? Não, sem dúvida. Mas eu queria pegar um gancho no que você está falando e falar assim, olha, a própria imposição regulatória, né, o papel que a SUSEP vem tendo há muitos anos, com todo o acompanhamento que tem a partir dos dados que as seguradoras compartilham, inclusive agora com o SRO, que está chegando perto da sua plenitude, a SUSEP tem tantas informações a respeito aí das operações das seguradoras, que talvez a gente vai ter, assim, o próximo caso, eu acho que talvez não teremos, de problemas graves com seguradora daqui a muitos anos, e porque a nossa operação foi se sofisticando de uma maneira absurda. Então hoje eu não vejo, com os artifícios que a SUSEP tem, com toda a vigilância que ela tem por sobre as seguradoras, isso acontecendo com, entre aspas, a facilidade que houve no passado, né? Então, a adoção do compartilhamento dessas informações com a SUSEP, a vigilância, os sistemas mais parrudos que a própria SUSEP tem, o processo de auditoria atuarial que foi colocado sobre as operações das seguradoras há alguns anos, também foi mais uma camada, vamos dizer assim, de governança estratégica em cima das seguradoras. Então eu vejo com bastante tranquilidade. Mas sim, sem dúvida, o tema solvência, ele precisa ser
sempre colocado também, talvez com um assento naquela mesa que a gente conversava agora há pouco, que também precisa de É um tema que não pode ser esquecido. Não pode, né? porque a gente está falando da proteção de bens, de patrimônio, de interesses de milhares de brasileiros. Nós somos aí 200 e tantos milhões de pessoas, e muitas delas, algum seguro tem alguma coisa. Se isso, do lado de cá, não tiver uma garantia de quando aquele evento incerto acontecer, que a gente vai ter uma seguradora ali com capacidade financeira, capacidade econômica de honrar com esse compromisso, aí a gente não vai estar cumprindo a função até social do seguro. Mas eu tenho bastante otimismo que a gente está com o mercado bem organizado. Tem novas empresas entrando, acho que esse é um movimento que a gente até comentava também um pouco antes, de muitas empresas explorando esse mercado, mas todas elas já chegam com o mercado com uma certa maturidade, sabendo o que precisa fazer, quais são os requisitos, quais são as regras para a constituição de capital, qual é a lei de seguros que precisa seguir. A SUSEP tem aí um conjunto de normas infralegais bastante importante à disposição de todo mundo. Então, acho que solvência a gente está bem servido, vamos dizer assim, aqui no nosso mercado. Já é o extremo, né, da coisa. Mas falando assim de um crescimento acelerado, também é possível mitigar ali, né, problemas, imagino, que aparecem rapidamente. Sem dúvida. Crescimento acelerado sempre, eu diria que é um problema, né? Porque para você vinha num certo nível e você quer dar um salto com uma intensidade muito grande, muito rapidamente, ou um salto também grande, você vai precisar abrir mão de alguma coisa, ou realmente você teve uma sacada mágica que ninguém viu, e aí sim você vai sair na frente e vai, entre aspas, nadar nesse mar azul sozinho por um bom tempo. Então, o que eu imagino, a visão que a gente tem sobre isso, né? Crescimento acelerado está significando algum sacrifício. E esse sacrifício, ele é um sacrifício econômico, então não tem milagre. Não tem milagre, alguém vai pagar a conta, né? Então, se você está crescendo muito, você teve algum incentivo de preço, ou você construiu um produto que está com uma amplitude, com um leque de coberturas grande, ou realmente você fez algum tipo de sacrifício que amanhã a conta vai chegar. E ela chega, a gente sabe disso, ela chega em 6 meses. Ela chega porque, de novo, né? Ou você usou um preço que não pagava o teu custo operacional, o teu custo de sinistro, os impostos, não pagava o custo comercial, ou você não apertou a subscrição, você fechou o olho e deixou entrar aquele segurado que tinha um perfil de risco um pouco mais agravado e não cobrou por isso, ou não fechou a porta quando deveria fechar. E a gente sabe que, infelizmente, há perfis de risco que, se não bem precificados, eles vão trazer mais indenizações. Mais indenização é maior sinistralidade é consumo, vamos dizer assim, do teu capital, do capital da empresa, né? Então, acho que essa combinação de preço baixo e subscrição mal conduzida é o que leva a seguradora a passar por dificuldade financeira. E aí logo depois, 6 meses, 1 ano, vem aquela pressão: poxa vida, será que o problema está em reservas? Será que eu estou fazendo muita reserva? Não, como é que está o mercado? E de novo, ainda bem, a SUSEP tem uma vigilância bastante presente em cima desses temas, com bastante profundidade, inclusive, e não vejo, assim, tirando aventuras aqui e acolá, não vejo uma coisa sistemática acontecendo no mercado. Acho que isso é muito bom. Dando até um exemplo aí para o mercado financeiro em geral, né? Exatamente. Então, assim, e o atuário, ele está nessa jornada toda, né? De novo, desde lá no preço, ele tem responsabilidade, ele precisa estar olhando para isso, até nas reservas, inclusive no desempenho ali do dia a dia, né? Ele tem que estar acompanhando, tem que ter indicadores na mão dele para acompanhar isso. E mais, né? Que aí talvez seja a coisa mais difícil para um atuário, entre aspas, raiz, né? É conseguir explicar isso para o board da empresa, para o presidente, para os diretores, para quem toma a operação. Porque só o número, você levar o número, às vezes ele não conta uma história, né? Ele não traz a informação, ele não traz aquilo que o administrador, o condutor da empresa precisaria saber. Então, você precisa levar a informação adequada, na velocidade adequada e traduzida para um bom português, vamos colocar assim, né? Você levar uma fórmula, levar uma planilha, levar um
um dashboard com 202 indicadores, meu amigo, você falhou na tua missão, porque ninguém vai entender aquilo e, eventualmente, alguma coisa, uma decisão que poderia ser tomada rapidamente, ela vira uma decisão que demora mais 2, 3, meia dúzia de reuniões até que alguém compreenda de verdade o que está acontecendo e possa rapidamente indicar qual é a providência que deve ser tomada. Agora uma provocação, né? Aqui, tava pensando assim, né? Você respondendo. Existe algum tipo de risco ruim, por exemplo, Ismael, assim, um risco declinável totalmente no mercado, né? Algo que não pode ser segurado, por exemplo, né? E aí, tomando alguns exemplos, assim, para a gente destrinchar um pouquinho essa resposta, né? Falando do preço mal feito, por exemplo, reservas erradas, ou até erros técnicos, por exemplo, podem se configurar ali nessa parte, né? Como um risco ruim, digamos assim, entre aspas, né? Eu diria que existem risco ruim em comparação ao quê? Eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa trazer para a conversa. Eu não sei quem me disse isso ou de quem eu ouvi, peço desculpa já desde já, mas não existe risco ruim, existe risco mal precificado. É claro que se a gente for lá na concepção, nos fundamentos do seguro, a gente vai encontrar algumas coisas alguns elementos que indicam lá que isso não é passível de seguro. Sei lá, um evento já aconteceu, poxa, eu não posso fazer seguro daquela coisa. Mas tirando essas concepções um pouco mais filosóficas, vamos dizer assim, todo o resto é uma questão de preço. No limite, o valor de um seguro, do prêmio de seguro, ele é 100% da indenização, da importância assegurada, do limite de indenização, mais os carregamentos lá de impostos, despesa administrativa que a seguradora deveria cobrar. Claro que aqui eu estou propositalmente exagerando, mas tudo no final vira uma questão de preço. O grande ponto você tem uma operação, imagina que você tem uma operação aqui de seguro de copos. Esse copo lindo, maravilhoso, eu tenho 200 milhões de copos, tem o melhor produto contra quebra de copo. E aí alguém resolve colocar nessa mesma carteira meia dúzia de cadeiras. Pô, essas coisas não se conversam. Pô, eu quero fazer seguro contra quebra de cadeira, colocar nesse mesmo produto aqui de quebra de copos. Pô, então eu estou colocando aqui um elefante branco, um rinoceronte, sei lá o que. Não vai dar certo. E se ainda mais eu precificar aquela cadeira com o mesmo preço desse copo aqui, meu amigo, com certeza a gente vai ter um desempenho que até, no limite, pode levar à bancarrota, à quebra e à insolvência de uma operação. Então, assim, existem riscos que são piores, riscos que são mais agravados, mas tudo é uma questão de preço, tudo é uma questão de ter um olhar um pouco mais profundo. Eu não posso olhar para o seguro da cadeira em comparação com o copo com a mesma lente, com o mesmo olhar. Se eu olhar de uma maneira diferente, um pouco mais aprofundada, entender o que é uma cadeira em comparação aqui com esse copo, tá tudo bem. No nosso mercado a gente tem lá os seguros para riscos declináveis. Algumas companhias se tornaram um pouco mais especializadas, têm um processo de subscrição, um olhar mais profundo para isso, criaram cláusulas, condições, permitindo que de alguma forma esses riscos pudessem também ser segurados. Então, vamos lembrar no seguro de incêndio, sei lá, fábrica de colchão. Normalmente o mercado não gosta, é um risco declinável. Mas há companhias que, com um olhar um pouco diferente, com uma outra régua de subscrição, conseguem precificar e aceitar alguns desses riscos ou uma parcela importante desses riscos. Então, fica uma subscrição mais consultiva. Exatamente. Então, olhar pela mesma ótica, medir pela mesma régua, sem dúvida nenhuma, não funciona. Então, a gente tem sim riscos que são mais agravados, entre aspas, piores, mas que eles podem ser segurados se a gente tiver um outro olhar, com uma profundidade um pouco diferente, talvez até com um time de especialistas um pouco mais preparado do que a nossa média, ou aquilo que serve para olhar a média. No nosso exemplinho aqui agora, no seguro de copo é uma coisa, olhar para a cadeira, que é um bicho diferente, eu preciso ter um olhar de um especialista um pouco mais preparado, talvez, para isso. Isso passa muito pela estruturação de dados que você vinha falando, a importância, né, de organizá-los para tornar um insight. Mas também a gente tem bons exemplos, é claro, e muito mais bons exemplos no nosso mercado, né? Quando você vê, por exemplo, né, Ismael, uma operação bem organizada, assim, o que você percebe de diferente? Que tipos de controle esse tipo de companhia costuma adotar? Ou até mesmo de disciplina, assim, na execução, né? Eu acho que você, de novo, já me deu o gancho para a resposta.
disciplina na execução. Eu gosto muito de livro, a gente até comentava um pouco antes aqui do episódio. Tenho lido muito menos do que eu gostaria, mas eu gosto muito de livros. Eu li um livro, se não me engano, de um desses gurus aí, acho que é Ram Charan, sobre execução. E por quê? Na época eu estava conduzindo um projeto que a gente tinha uma estratégia muito boa, mas se a coisa não fosse bem feita, bem conduzida, bem executada, a gente não chegaria. Então a gente tinha uma ótima ideia, nós tínhamos um ótimo plano, só que ele tinha esse plano, uma série de etapas que precisavam ser cumpridas e bem, vamos dizer assim, bem cumpridas, bem feitas. Então a execução é a palavra-chave. Os cases de sucesso que a gente vê, eles têm justamente isso, um bom planejamento, feito com, vamos dizer assim, com os rituais que precisam ser feitos e tem uma boa condução, uma boa execução. Tem reuniões de ritual, você tem especialistas olhando para cada um dos temas e levando para quem decide e levando inclusive para as áreas laterais o que ele está vendo, o que está enxergando. Então um bom projeto passa justamente por isso. Você precisa ter plano e você precisa ter execução e você precisa ter rituais de acompanhamento. O ritual não precisa ser uma reunião com 202 slides maravilhosos, lindos. Não, você precisa ter o ritual, você precisa conversar sobre, você precisa dar a oportunidade da informação chegar até os outros departamentos e as informações dos outros departamentos chegarem até você. Então, acho que esse é talvez o segredo do sucesso, né? Um bom plano, uma boa execução e acompanhamento. Então, sem isso, a melhor ideia não vai dar certo. É a base de tudo, né? E ainda mais no mercado relacional, como de seguros. Exatamente. E aí você trouxe um componente aqui sobre dados, né? A gente tem uma grande vantagem nos dias de hoje, e vai ter amanhã ou depois, que é o uso de inteligência artificial, capacidade computacional extremamente elevada. Você tem bons profissionais sendo formados no mercado, boas experiências. Então, não tem por que não fazer a coisa bem feita. Às vezes é caro, às vezes é conturbado, mas precisa ser feito. E a gente tem mais condições hoje do que há 10 anos atrás e muito mais condições do que há 15, 20 anos. Então, apesar da evolução ela trazer uma certa insegurança, mas ela traz uma vantagem de você ter poder computacional, de você ter poder de entendimento sobre as coisas muito grande. Só que, de novo, máquina sozinha, ela não resolve o problema, né? Máquina sozinha não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, não sabe que tipo de situação tem que observar com um pouco mais de profundidade, e isso as pessoas vão saber. Aí os advogados vão saber no campo jurídico, os peritos lá no campo deles, os atuários, os contadores, economistas, o pessoal do time comercial também que vai conseguir fazer. Então, só dados, só máquina, só IA, né, que é a coisa da moda, irreversível, e eu diria que muito boa, né, talvez poucos de nós hoje em dia não passam pelo menos 2 dias por semana, que dirá 5 dias por semana, perguntando alguma coisa para alguma IA ou tendo já algum agente construído para fazer alguma coisa. Mas só isso, só essas coisas não vão resolver. Precisa de pessoas, né? E precisa de pessoas preparadas, pessoas treinadas, pessoas experimentadas. Precisa formar pessoas. A gente precisa continuar formando profissionais. Então, acho que é esse um pouco do ciclo que a gente tem no mercado. E é algo muito ali relacionado com a cultura da empresa propriamente dita, já está no DNA dela, essa vontade de querer fazer direito às coisas, né? De ter ali padrões pré-estabelecidos também, né? Como as coisas funcionam, né? O registro e o acompanhamento, como você bem dizia também. Algo ali, às vezes não precisa ser algo tão burocrático aqui, o que a gente está falando é para ilustrar, claro, né? Mas uma conversa, uma daily ali passando o resumo, né? Olha, vendemos tanto de seguro X ontem, precisamos focar nesse segmento. O que fizemos, né, para vender isso, o que não fizemos, o que deu certo, o que não deu certo, é isso, né? É a questão dos rituais, né? E não aquele ritual maçante, né? Vou colocar aqui, vou despejar em cima de você aqui, olhando para um negócio, 202 números. Ok, os números, eles são importantes, mas os números precisam ser acompanhados de uma boa conversa, né? A gente precisa trocar entre as pessoas, né? Pô, o que deu certo, qual foi a iniciativa, o que não deu certo. Também não dá para trocar e não fazer nada com isso.
Então, a coisa precisa acontecer e aí a cultura da empresa é o que você falou, é ela que vai ditar esse ritmo. Talvez seja uma daily, talvez seja uma vez por semana, talvez seja uma videochamada reunindo diferentes áreas e de diferentes regiões, mas a empresa precisa estar organizada, não pode ser feito de qualquer jeito. E também, aí precisa tomar cuidado, né? Às vezes o excesso de burocracia e o excesso de passos, de procedimentos que precisam ser feitos acaba travando a boa condução, a boa execução da coisa. Então, é tudo uma questão de equilíbrio, né? Eu gosto muito da média, né? Apesar de saber que às vezes a gente tem o pé no congelador e a cabeça na panela de água quente e a média está ali tudo bem, mas a gente precisa convergir para a média, né? Então, tem que ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio. Não dá para fazer só uma coisa e deixar a outra de lado. Tem momentos que a gente tem que trabalhar um pouco mais, que a gente tem que se esforçar um pouco mais, mas precisa de novo ter equilíbrio. Acho que esse é um dos fatores do sucesso, seja da nossa empresa, seja da nossa carreira, seja da nossa vida pessoal, enfim, não tem equilíbrio, não tem sucesso, pode ter certeza. Porque ficar, por exemplo, ligado no 220, todo dia fazendo reunião, chega um momento que dá aquela estafa, a gente vê todo mundo pirando, vamos dizer assim, e os efeitos desejados disso, eles acabam não aparecendo, né? Então, as empresas, os nossos negócios, a nossa vida, a gente precisa ter essa reflexão um pouco mais ampla, né? Confiar no plano e seguir o plano também, né, Ismael? Exatamente. Não dá para confiar e seguir cegamente. Eu acho que você de vez em quando precisa chamar alguém do lado aqui, vem aqui, meu amigo, dá uma olhadinha nesse negócio. Eu estou indo bem. Eu comprei um livro há muitos anos atrás que chamava... e tinha uma capa, eu não lembro o autor, eu não li o livro, e eu precisava pedir um aumento de salário para o meu chefe, não sabia como fazer. E aí eu encontrei um dia na livraria, tomando café, eu encontrei o livro lá, chamava assim, Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Eu comprei o livro. Acabei não lendo e aquela pergunta ficou na minha cabeça, eu lembro dessa história até hoje. E eu acho que nós como condutores do nosso negócio, nós como gestores da nossa área, nós como eu vou dizer, como responsáveis pela nossa carreira, pela nossa vida profissional, a gente precisa se fazer essa pergunta periodicamente, sei lá, a cada 6 meses, a cada 3 meses, trazer uma opinião. E isso vale a mesma coisa para o nosso plano, né? A gente precisa ter um plano, precisa cuidar da execução dele, mas eventualmente você vai lá e pergunta, eu estou indo bem? Estou fazendo bem? Estou chegando onde eu queria? Eu estou levando todo mundo que eu precisava levar comigo nessa jornada? Eu estou olhando aqui para os indicadores técnicos da operação. Legal, vendas está indo bem. Sinistralidade, a frequência de eventos, todos aqueles indicadores que os atuários gostam, a gente está indo bem? Acho que se não tiver esses momentos de pausa ou inclusive rituais para isso, uma carteira não vai bem, um produto não vai bem, a nossa vida profissional não vai bem, o nosso negócio, a nossa empresa ela não vai bem também. Então eu sempre gosto dessa visão um pouco mais ampliada de avaliação das coisas. E para a gente ilustrar aqui o livro Preciso Saber Se Estou Indo Bem, é do Richard Williams, muito bom. Você pesquisou agora? Acabei de achar aqui, já na hora, já obrigado. Salvo, gosto de leituras também, né? Maravilha. E é fundamental isso, precisa ter realmente nessas reflexões. A gente está num contexto onde a IA ascendeu muito realmente, né? A gente vê para a produção de conteúdo, realmente às vezes parece, é só clicar ali, tá tudo feito, né? Mas penso que o fundamental é a gente ter um pouquinho essa visão de saber operar no manual, né? E se a IA um dia parar de funcionar, a gente não sabe, né? Vai que o servidor cai de uma vez só de todas. Né? Então, acho que não há energia suficiente para alimentar todos esses data centers que tem aí mundo afora, enfim, né? São questões atuais, assim, e a gente precisa pensar sobre isso, né? Porque a gente está tão dependente da tecnologia que uma hora, na falta dela, como seguir operando, né? Ter o plano de continuidade. A gente precisa, e seguro tem muito, William, de fundamento, sabe? Então a gente precisa conhecer dos fundamentos, a gente precisa exercitar os fundamentos. Não adianta a gente querer com uma IA, e é ótimo que ela permita que a gente consiga fazer isso, mas a gente ir tão adiante sem ter ali o básico, ou ir tão adiante e esquecer que precisa aprender, que precisa se desenvolver nas coisas que são básicas. Eu não sou um bom programador, por exemplo, e isso talvez uma influência ruim
de uma linguagem de programação que nem sei se existe mais, chamava Pascal. Eu detestei aprender aquilo na faculdade. Detestei e coloquei uma decisão na minha cabeça. Olha, eu não vou me dedicar a isso, porque se eu depender disso, eu não vou ser feliz. Eu vou querer entender com um pouco mais de profundidade como as coisas funcionam, talvez me desenvolver um pouquinho com gestão de pessoas e tudo mais. Vou querer ser um profissional um pouco mais generalista, vamos colocar assim. Programação não vai ser meu forte. Hoje eu tenho uma felicidade hoje em dia de ter uma IA, qualquer que seja, desde o GPT, Manos, enfim, eu posso citar qualquer nome aqui, não sei se nem se eu devia citar nomes, mas hoje eu consigo criar programas que se eu tivesse que parar para criar um programa, aprender do zero, eu acho que eu teria a capacidade de fazê-lo. Faria meio, talvez, devagar, não na velocidade intensa, mas faria. Agora, a IA trouxe uma vantagem enorme. E o que eu vejo em algumas pessoas é assim, poxa, eu vou só explorar isso, mas eu nem sei o que eu estou fazendo. Eu construí alguma coisa que é muito linda, muito maravilhosa, me deu uma resposta, e geralmente as IAs te dão uma resposta, mas se você, de novo, não tiver a capacidade de julgar, de entender o que está sendo feito, do porquê foi feito, se aquilo faz sentido, meu amigo, você está à beira do precipício se tomar qualquer decisão dessa forma. Mas é um mundo maravilhoso. Para dados, então, e nós atuários trabalhamos com esse insumo, também trabalhamos com esse insumo, isso é lindo, isso é maravilhoso. Você tem uma gama de alternativas enorme hoje em dia, em relação ao que se tinha há 10 anos atrás. Então, assim, é fantástico, é muito bom. E aí você saber, de novo, fazer as perguntas certas, explorar da maneira certa, com toda essa facilidade que a inteligência artificial traz, o aprendizado de máquina, é fantástico. É aquilo, né? Muito Você vira o piloto, realmente, né? Tem até o Copilot, né? O copiloto é a IA, você decide ali o que quer fazer, conta com o auxílio dela ali, para ir mais longe, mais rápido, com certeza, mas penso que o manual ainda é importante saber os processos para fazer as perguntas certas, como você bem dizia, ainda mais nesse contexto, né? O mercado de seguros está mudando cada vez mais, precisa ter uma visão estratégica, e a gente está num contexto assim de mais tecnologia, novos players entrando, temos regulamentações mudando também a todo momento, pressão do preço, né? A gente está aí num momento soft. E mais concorrência, né? Mais preço, novas legislações, né? Esse ano a gente teve um bocado de coisa, né? A nova lei do contrato de seguro, a 213 que regulamenta o setor de proteção veicular, organiza a questão das cooperativas de seguro, né? Que apesar de previstas lá na legislação mais antiga, a gente não tinha nenhuma operando. Uma série de coisas que estão acontecendo, novos entrantes, como você falou. Assim, então o mercado tá fervilhando, é muito bom. E aí tem, de novo, para facilitar a nossa vida, e aí temos cases, inclusive, no mercado, de uso massivo, intensivo de dados e de tecnologia. Então, não tem um dia igual ao outro no nosso mercado, e isso é animador. E também imagino que esse contexto todo traz alguns desafios, oportunidades também. Como é que você enxerga isso? Olha, eu sou um otimista por natureza, né? Não que as coisas sejam simples e que as coisas sejam fáceis, mas a gente tem uma oportunidade agora de atingir novos mercados com esses novos entrantes e com a tecnologia, de organizar novos produtos, de fazer precificação, por exemplo, de outras formas, de ter uma gestão um pouco mais ampla, que a gente não tinha condições, até imaginava, até gostaria de fazer, até se esforçava para fazer há alguns anos, mas agora tudo isso está na nossa mão, está à disposição. Então, mesmo com evolução regulatória, que é natural para todos os mercados, eu diria que é bem-vinda sempre, você tem uma oportunidade agora, ou algumas oportunidades agora, que são muito grandes. O mercado, ele tá crescendo, ele está desenvolvendo, e a gente está junto, apoiando os clientes nesse momento. É assim, porque desafio existe, mas existe solução. Não tem nada que não seja contornável, nada que não seja explorado de uma forma adequada, que não vá produzir boas expectativas. E eu acho que a expectativa, a gente está começando o ano agora, não chegamos ainda no Carnaval, a expectativa para 26 é a consolidação de todas essas leis, chegada ainda de novas seguradoras, de novos players explorando o mercado, e isso vai ser bom. Vai ser um ano interessante. Expectativa da melhor possível. Então, tem demanda por ciências atuariais, profissionais em geral do mercado de seguros? Tem demanda.
É ótimo ter, assim, e as demandas são as mais diferentes possíveis, né? A gente até conversava um pouquinho antes aqui. Todo dia eu acordo, é um assunto diferente que está na mesa, uma abordagem nova que a gente pode explorar, é um problema novo que a gente pode resolver, ou alguma atuação diferenciada que a gente possa apoiar os clientes. Então, bastante otimismo para 26. E o atuário tem que estar nesse contexto. Então, a gente tem quadros nas seguradoras bastante desenvolvidos, competentes. A gente tem empresas de consultoria bastante competentes também. A gente tem quadros, nosso ZEP, nosso órgão regulador, também bastante qualificados. Então, não tem por que a coisa não evoluir bem sem percalços, vamos dizer assim. Tem muito trabalho, tem muito desafio, mas sem desafio a gente não sai da cama, né? E agora indo para a parte final do nosso bate-papo, né? Uma hora passou voando, que a gente nem sentiu aqui, já fica o gostinho de quero mais para voltar aqui no podcast, com certeza, do Universo do Seguro. Você também que nos ouve no Spotify, pode conferir todos os episódios, siga o nosso canal no Spotify. No YouTube também tem a playlist completa, quase 30 episódios já, né? E estamos aí desde março de 25 com o podcast Universo do Seguro, 3 anos no ar, reunindo, claro, né, essas mentes pensantes do mercado segurador, né, os especialistas ali que fazem o dia a dia do setor, mas tem alguns aprendizados, né, imagino que até a sua trajetória também ajuda nesse sentido, né, de ver alguns erros, por exemplo, dos gestores na área de seguros, que eles deveriam parar, pelo menos, né, de cometer ali na prática. Como é que você tem visto e observado, né, por exemplo, questão de números, às vezes que são negligenciados, às vezes não são tão olhados ali no dia a dia, né, ou então mesmo aquela questão do que separa, né, quem vai crescer, quem vai performar e de quem vai sofrer, porque às vezes acontece, Sim. né? Eu diria, William, que assim, os KPIs, eles são, entre aspas, tradicionais, tá? Mas você pode construí-los, você pode chegar a ter eles de duas maneiras. Da maneira adequada, para não dizer certa, e da maneira inadequada. Então, e aí tem aquelas frasezinhas já antigas, talvez do mundo da administração, né? Como é que é? Garbage in, garbage out. Cara, se você não usa informações de qualidade, você não manipula, entre aspas, não trabalha com elas de uma maneira saudável, você pode produzir uma centena de KPIs. Eles não servirão e eles não te dirão a verdade sobre a tua operação, ou a verdade sobre aquele negócio, sobre aquela carteira, sobre aquela provisão, sobre aquela tarifa. Então, precisa fazer as coisas e precisa fazer bem feito. Ah, não, mas eu vou ser perfeito? Não, se a gente for perfeito, a gente entrega o trabalho daqui a 10 anos. E daqui a 10 anos, a nossa empresa talvez não exista mais, né? Aquela carteira não exista mais. Então, existe muita ciência, né? A gente tem a ciência atuarial e existe muita arte. Então, a arte talvez seja buscar essa informação de uma maneira mais rápida, buscar a informação com a confiabilidade que seja possível e não esquecer que, eventualmente, ela não é perfeita. Fazer isso com a maior velocidade possível, porque também o que eu vejo, e já vi em algumas operações, você chega à conclusão perfeita, correta, não sei o que. O problema é que você chega a essa conclusão 1 ano depois. E 1 ano depois, você já perdeu uma infinidade de oportunidades de tomar alguma providência, de promover algum tipo de correção, e você não teve a oportunidade de fazer isso. Então, não adianta ser perfeito, não adianta ser cuidadoso, se você também não tiver agilidade, para não falar rapidez. Então, de novo, tudo é uma questão, acho que a gente volta a um tema que a gente falou bastante hoje, William, de execução. Então, execução com qualidade, execução com rapidez, execução com propósito, né? Porque também fazer uma planilha, fazer um relatório por fazer e que ninguém aproveita e que não traz valor para o teu gestor, para o teu negócio, você está só jogando lixo no arquivo redondo, lá no... Você está produzindo materiais que está jogando fora. Então, precisa disso. Qualidade, rapidez e utilidade na coisa. E quando a gente começa a nossa carreira, recém-saído da faculdade, a gente acha que resolve o mundo. Mas, infelizmente, a gente, por mais que tenha um bom preparo técnico, a gente tem boas universidades em todas as áreas, você precisa de um pouco de experiência, você precisa de muita curiosidade. Eu vivi num tempo
o início da minha carreira, em que eu conseguia fazer o sextou. E não tinha esse jargão lá atrás. O meu sextou era, eu antecipava o máximo que eu podia no trabalho de segunda a sexta, meio-dia, para que na sexta-feira à tarde eu sextasse. Quem fez, quem não fez... Eu deixava tudo pronto o máximo possível. A gente sempre está devendo, né? Na vida profissional, corporativa, a gente sempre estava devendo. Mas eu conseguia 1 horinha no dia para sentar do lado do gestor de sinistro e perguntar o que ele estava fazendo, o que era aquilo, o que era a tal da batida, o que era uma indenização integral, quando era, quando não era, porque o meu papel na época era só um papel de cuidar de notas técnicas, de atualização, era um papel pequeno, eu era jovem, iniciante na carreira. Na outra sexta-feira eu dava um pulo lá no financeiro para entender como é que era a cobrança, como é que recebia, como é que fazia baixa no sistema, enfim, todo esse meu sextou, que na época eu conseguia fazer, permitiu dar uma visão um pouco maior, aguçar minha curiosidade, ligar os pontos, né? Então hoje quando a gente vai fazer um preço, a gente já começa no cliente fazendo certas perguntas que talvez quem não tem esse hábito ou quem não teve esse hábito, não tem essa curiosidade, acaba não conseguindo explorar. E eu acho que isso é um pouco das características que vão fazer o sucesso, vão construir o sucesso de um projeto. Seja ele de construção de uma tarifa, seja ele de revisão de provisões, enfim, o trabalho atuarial, ele precisa disso, né? Só olhar para números sem entender o contexto, sem entender o porquê as coisas acontecem, sem entender um pouco a mentalidade do consumidor, a mentalidade do teu patrão, do teu acionista, do teu negócio. Como você falou, a cultura da tua empresa não vai permitir que você faça um bom trabalho. Maravilha, hein? Aprendizado puro aqui no nosso bate-papo de hoje. Vamos fazer um jogo antes da gente encerrar, verdade ou mito aqui, rapidinho, Ismael? Bora. Vou falar uma frase, então, você disse verdade ou mito e um breve comentário. Crescimento resolve problema financeiro? Nunca, de jeito nenhum. Se você tem uma operação ruim e faz ela crescer, você só está aumentando o tamanho do buraco que você vai cair. Preço baixo sempre ganha mercado? Não. O preço baixo é um dos elementos para você conquistar mais consumidor. Se você não tiver bom canal de venda, você não tiver bom relacionamento com o corretor, por exemplo, meu amigo, esquece, não resolve. Não adianta baixar preço, às vezes você vende por R$1 e não vende nada. Mais uma aqui, bem na linha do que a gente está falando ao longo da conversa. Tecnologia sozinha melhora resultado? Também não. De novo, se não tiver um bom operador, você pode ter a melhor máquina, né? Se for dirigir um carro de Fórmula 1, vou ser uma tragédia, porque eu não sou o piloto adequado para aquela máquina. Então, definitivamente não. Especialmente essa, boto na minha conta, eu que estou falando isso, viu? Especialmente para o pessoal das APVs, né? Que estão passando por um momento de transformação até de pensamento, né? De estrutura, de como eles atuam, né? Por exemplo, a frase, reserva é só obrigação regulatória. Não, a reserva não é só obrigação regulatória. Ela faz parte, vamos dizer assim, de uma forma de avaliar e conduzir o teu relatório, o teu resultado, a tua operação, e uma forma de proteção do consumidor para eventos, às vezes, extremos, para eventos que vão ser indenizados amanhã, mas que já aconteceram, enfim. Provisão, reserva, é um montante financeiro que precisa estar à disposição do teu negócio, da tua operação. Senão não existe seguro, né? Senão não existe mais do que seguro, não existe proteção veicular, não existe cooperativa de seguro, não existe garantia para aquele negócio existir e cumprir com a sua função. Acho que esse é o ponto. Então, pode ser seguro, pode ser proteção veicular, pode ser qualquer outro arranjo em que você está oferecendo uma garantia. Se você não tiver algum tipo de reserva, algum tipo de montante destacado para honrar com esses compromissos, qualquer desvio significa o descarrilamento do trem, vamos colocar assim. Maravilha, hein? Ismael Garcia, ele aí que é fundador da IG Soluções Atuariais. Um prazer te receber nesse episódio. Já fica o convite, agora já sabe o caminho do nosso estúdio aqui em São Paulo, né? Agradecer o Estúdio Olhar Cínico aqui, que cedia, né? Ajuda a gente a fazer aqui o podcast Universo do Seguro. E agora, olhando aqui na lente do Universo do Seguro, né? Falando com o nosso público que prestigiou por mais de 1 hora esse bate-papo. Ou para quem está nos ouvindo, especialmente no trânsito, né? Sei que o pessoal que vai lá para Barueri, região, sempre me fala, olha,
É o tempo certinho que eu preciso para sair da empresa e chegar em casa e ouvir o podcast do Universo do Seguro, né? Boa. Então, uma mensagem final para o nosso público, como encontrar também, né, as companhias de seguros, né, ou quem está com projetos, Legal. pode te encontrar aí, né? Maravilha. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Júnior. Foi um prazer aqui conversar contigo. Gostei bastante. E quem quiser me encontrar, tem o meu Instagram, ismael.garcia.atuário, e o site da nossa empresa é igcompanhia.com.br, igcia.com.br. Lá tem os contatos, e-mail, enfim. Hoje em dia, com tecnologia, de novo, com rede social, todo mundo consegue chegar na gente. De novo, agradecer. Foi um prazer aí ter esse bate-papo contigo. Maravilha. Primeiro de muitos aqui, com certeza, né? Ismael já está com vários artigos no universo do seguro, enfim, entrevistas também, né? Conte sempre aí conosco, um prazer tê-lo aí no nosso canal de apoiadores, com certeza aí, você, né? E uma série de marcas que apoiam o universo do seguro, emprestam suas marcas, né? E confiam aí para fazer esse trabalho de comunicação, fundamental tê-los conosco, viu? Maravilha. Obrigado mais uma vez. Maravilha. Você que assistiu aqui, Bate-Papo do Universo do Seguro de hoje, nós voltamos na próxima edição. Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações no sininho. Então, fique ligado aqui nos canais do Universo do Seguro, tvuniverso.com.br. Voltamos no próximo episódio.